Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Minha irmã, meu irmão, bem-vindo, bem-vinda para este vídeo, acompanhar, e também te convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever, você que já é, deixa seu like, também compartilhe o link deste vídeo e deixe seu comentário também, deixe sua interpretação dos textos, a sua opinião também sobre este canal. E se assim considerarmos válida a opinião, agradecemos, né? E podemos fazer com que melhoremos, e tudo com respeito, tá? Para que mantenhamos a amizade, o carinho de Deus entre nós e a nossa sociedade seja um pouco mais justa a partir das nossas ações. Porque Deus quer que nos convertamos a partir de nós mesmos e assim expressemos para fora de nós aquilo que está dentro, que é o amor. Assim iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos então assim, meu irmão, minha irmã, fazer as leituras, primeira leitura, o Salmo, a segunda, e logo depois o Evangelho, para, meditando assim a palavra de Deus, fazermos a reflexão própria da homilia deste domingo, o segundo da quaresma do ano de 2024, ano B, inclusive. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas. Dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão e, empunhando a faca para sacrificar o filho, e eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão sobre teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 115. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Juntos andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou vosso servo ao Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus,
junto a ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmã e irmão, já ouvimos a primeira leitura do Gênesis, o sacrifício que Abraão foi ofertar a Deus, e era o seu próprio filho, mas Deus assim substitui o sacrifício de Abraão. Deus assim pôs à prova e Abraão passou. O Salmo que nos indica que nós precisamos guardar a fé, porque diz, guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento de minha vida. E também ouvimos a carta aos Romanos, quem nos separará do amor de Deus? E mostrando que Jesus foi entregue por nós. Vamos agora para o Evangelho desta missa de hoje, da liturgia de hoje, aclamando louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, chegando assim ao segundo domingo, já estamos contemplando Jesus mostrando a sua glória para os seus discípulos. No domingo passado, o primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos o breve relato de Marcos falando sobre a tentação de Jesus que foi levado pelo Espírito ao deserto, para que, assim tentado, também ele foi servido pelos anjos. Vemos assim, enquanto o inimigo de Deus, por um lado, tenta Jesus, os servos de Deus servem Jesus. Jesus assim resgata para nós o direito de nós vivermos com Deus no paraíso. Jesus vence aquilo que o primeiro homem, a primeira mulher não venceu, o tentador. Minha irmã, meu irmão, hoje nós ouvimos então este relato agora que acabamos de ler, de ouvir, de São Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 10, a transfiguração de Jesus. Então, vejamos, Jesus vence a tentação, agora ele se transfigura. Ele mostra a glória de Deus para Tiago, para João e Pedro. E Pedro, assim, o apóstolo, quando vê aquela luz brilhante, quando vê, inclusive, Moisés e Elias ao lado de Jesus, então diz aquilo, que costumamos
ouvi tanto do Evangelho de Lucas, de Mateus e também Marcos dá este relato, quando Pedro diz a Jesus, mestre, é bom ficarmos aqui. Meditemos isso, porque de fato, quando nós contemplamos as coisas de Deus, a glória de Deus, o que é bom, o nosso coração diz, é bom estar aqui. Então Pedro, é verdade o que ele diz, mas vejamos, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, a morada, vamos fazer aqui o lugar onde vocês possam descansar, onde possam habitar conosco, as tendas, né? A autoridade de Moisés, a lei, a profecia de Elias e assim como que junção a plenitude de Jesus Cristo, que é a plenitude da lei e dos profetas. A síntese, por assim dizer, de tudo é a pessoa de Jesus. Então, Pedro, nessa sensibilidade, diz isso, pode ser até sem pensar. E assim ouve a voz de Deus, né? Uma nuvem, então desce, que é o próprio Espírito Santo que desce sobre, com a sua sombra, sobre aquela teofania, né? Aquela manifestação de Cristo, podemos dizer até uma cristofania, porque é o próprio Cristo que se revela glorioso, naquela glória que somente aqueles que contemplaram a ressurreição é que puderam sentir e ver, né? Então, esses apóstolos sentem isso, Pedro, Tiago e João, e uma voz que diz, este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz, vem do céu. Então, é para reconhecermos que Jesus é o Filho amado de Deus e para também escutarmos a Jesus, escutarmos este Filho de Deus. Precisamos, assim, estar atentos, minha irmã, meu irmão, a esta palavra, porque o Verbo que se fez carne é este que foi tentado, é este que padeceu, é este que é glorioso. E esta transfiguração já é como que assim estas gotinhas de consolação, ou melhor dizendo, um adiantamento daquilo que vai acontecer nos relatos evangélicos, que é a ressurreição de Jesus. Então nós precisamos ter ciência de que o nosso Salvador, ele deu aos seus discípulos como que esta água da alegria, esse bálsamo da felicidade, podemos dizer, porque olha, veja, quando o apóstolo diz é bom estarmos aqui. De fato, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos na comunidade, quando nós amamos o que fazemos, nós sentimos e dizemos é bom estarmos aqui. Então, vejamos como é belo contemplar o Cristo que ressuscitou e está ressuscitado e não morre mais. Na primeira leitura nós ouvimos o livro do Gênesis, o relato de Abraão sacrificando, né? Na verdade ia sacrificar o seu próprio filho a pedido de Deus, porque como a leitura inicia dizendo que Deus pôs Abraão à prova. Mas por que Deus pôs Abraão à prova? Claro, aqui é um relato de um texto antigo, e este texto foi todo construído para nos dar uma lição, para dizer que Deus é presença no meio do seu povo, e Abraão, como símbolo da fé, é este homem que, mesmo Deus pondo à prova, ele passa no teste. Abraão passou no teste. Então, ele agora, como pai, né, de todas as gerações futuras, segundo a tradição judaica, bíblica, então, ele é esse que venceu. É o pai na fé, né? Como vai dizer a carta aos Hebreus, foi pela fé que Abraão fez isso. Então foi pela fé. Por isso é o pai na fé. Aí a promessa de Deus assim acontece com Abraão. Nós não podemos ficar tão presos à literalidade, no sentido assim, mas por que o significado dessa prova? Deus então põe à prova a todos nós? Calma. Se você se chamar Abraão, se eu me chamasse Abraão, sim, porque aí foi a prova que Abraão passou segundo esse texto. Mas não é que Deus anda nos provando para saber o que é que nós vamos fazer, se nós seremos fiéis ou não. Senão não seria, esse Deus do cotidiano nosso, não seria um Deus muito agradável, nem bom de se crer, porque toda hora põe-nos à prova. Não é isso. As provas de Deus, ele já deu uma prova maior. Aquilo que, vamos dizer, ele cobrou de Abraão, ele mesmo o fez, que foi entregando o seu filho para morrer por nós. Veja a segunda leitura de hoje, né? Que beleza quando o apóstolo nos diz, né, que, olha, Jesus Cristo morreu
mas ainda ressuscitou. Mas antes ele vai dizer, olha, Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Então, Deus não poupou seu Filho, Deus não poupou Jesus Cristo. Assim, minha irmã, meu irmão, o Filho único, o Filho amado, aquele que no Evangelho Deus diz, este é meu Filho amado, escutai o que ele diz, é o mesmo Jesus que Deus não poupou. Olha, veja só, Abraão teve a coragem de dizer sim àquele pedido de Deus para sacrificar o próprio filho. Mas Deus, o próprio Deus, interveio e assim Abraão não sacrificou. Agora, quanto a Jesus Cristo, Deus permitiu que ele se entregasse por nós. É como que Deus pagou a dívida de Abraão. Abraão tomou aquele susto, mas Deus colocou um carneiro, né? Como vai dizer o finalzinho da primeira leitura, lá na verdade quando Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. E aí foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E então esse carneiro, ou melhor dizendo ainda, este cordeiro de Deus é o próprio Jesus Cristo, que foi oferecido por nós. Minha irmã, meu irmão, nós somos chamados neste domingo a uma conversão da fé. Nós precisamos que a nossa fé seja convertida, porque às vezes nós cremos em muitas coisas desnecessárias. Nós cremos em muitas coisas que não estão dentro do ensinamento da fé de nossa igreja. Nós sim acreditamos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus que veio a nós e revelou em 3 pessoas. Ele como Pai Criador, Ele sendo o Filho Redentor e o Espírito Santificador. E assim, Ele nos ensinou que pela igreja, ou seja, pelo ensinamento dos apóstolos, pela tradição verdadeira da igreja, nós somos assim discípulos de Jesus no tempo. E assim fez homens e mulheres santos e santas para como que setas, apontando-nos para Jesus Cristo, dizendo, olha, nós seguimos aquele Filho amado de Deus. Estes homens e estas mulheres já no céu, contemplando a face de Deus, a sua essência está em Deus. Quando dizemos a alma, ou seja, a essência humana está em Deus, e eles já contemplam a face de Deus. Então a nossa fé é simples. Cremos que a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, a Assunta ao Céu, a Mãe de Deus, aquela sempre Virgem, ela está junto, intercedendo por nós, junto a Jesus. Então a nossa fé é uma fé que nos garante a eternidade, mas na simplicidade. Não podemos ficar enfeitando e colocando as criaturas maiores que o Criador, jamais. Os santos têm o seu lugar muito abaixo de Deus. A Virgem Maria tem o seu lugar muito abaixo de Deus, acima dos anjos e dos santos, na hierarquia assim da nossa tradição católica. Mas nós devemos entender que nós devemos adorar a este Deus único e sem superstições. Muitas vezes a nossa fé é cheia de superstições. Muitas vezes a nossa fé quer ficar igual o Pedro quando disse é bom estarmos aqui. Aí por nos sentirmos bem em um determinado lugar, escutando um determinado ensinamento, uma determinada coisa, nós esquecemos de quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho amado, o Filho único. Nós às vezes queremos ser nós os filhos únicos de Deus. Não, você não é filha única, você não é filho único. Eu não sou filho único de Deus, eu sou filho no Filho. Você é filha na filha, nós somos filhos, né? Você é filha no Filho, você é filho no Filho, eu sou filho no Filho e todos nós somos filhos no Filho. Que filho é este? O Filho de Deus, Filho Jesus Cristo. Então, minha irmã, meu irmão, não se esqueça de que nós somos uma grande comunidade, uma igreja. E, de modo particular, no Brasil, este ano, nós estamos aqui percebendo que temos o cartaz da campanha da fraternidade e amizade social, né? Aqui tem o livro base da campanha da fraternidade. Vamos nos recordar que nós devemos viver esta unidade da igreja no Brasil. Uma igreja que se divide não é uma igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela permanece unida na igreja, é a igreja católica, ela subsiste na igreja católica. Então as igrejas que se separam têm o direito de fazer isso, mas nós somos católicos.
Se nós andamos num diálogo, que se chama diálogo ecumênico, diálogo é uma conversa, é uma participação conjunta em alguns momentos, em ações sociais, em ações de estudo, alguma coisa. Mas nós não somos a mesma igreja que outras, no sentido de que nós vamos nos separar e fazermos o que quiser. Jamais. Nós somos unidos. E um povo que está unido, né, é o povo de Deus. Agora, se divide, uns querendo ser mais santos que outros, mais tradicionalistas ou tradicionais, ou negando o magistério da igreja, negando o Papa, negando isso e aquilo, e até alguns dizem que veem santos e Nossa Senhora, isso e aquilo, mas negam a doutrina, o ensinamento da igreja, a atualização de toda a tradição da igreja nos tempos de hoje, na linguagem de hoje, sem perder a sua essência, sem desviar do percurso. Então tem muita gente que quer confundir os fiéis. Essas pessoas estão quase que fora da igreja. Quase, porque eu digo que a igreja ela abrange enquanto a pessoa sustenta a sua fé. Mas quando começa a negar a fé, quando a pessoa começa a fazer o que ou seja, a propagação da divisão, o medo, muitas superstições, muitas, elucubrações só para enganar as pessoas, essas pessoas correm um risco muito grande de se separar de Cristo. E nós sabemos muito bem, quem se separa de Cristo não tem como chegar à eternidade. Quem conheceu Cristo, quem sabe quem é Cristo, quem conhece a verdade, quem anda na igreja e de repente se separa desta igreja, corre um risco muito grave de perder aquilo que Jesus conquistou para nós, que é a eternidade. Claro que só Deus é quem julga, só Deus é quem sabe quem é mais digno ou não, ou mesmo quem vai ou não, porque mesmo todos nós somos indignos, mas Deus nos abriu a porta da eternidade a partir de Jesus Cristo. É esta porta que os apóstolos até contemplaram no Monte Tabor, Jesus do lado de Abraão e do lado de Elias. Então é este Jesus que nos dá o céu, mas ele nos quer unidos a partir da sua força ressuscitadora, a partir da sua ressurreição, é que ele nos quer unidos. Então nesta quaresma, façamos uma penitência pela nossa conversão, pela nossa mudança. Façamos o jejum, a oração, a caridade, sem esquecer das pessoas que precisam de nossa palavra amiga, das pessoas que precisam ser orientadas por nós, mas também que nós aceitemos as orientações próprias daquilo que não conhecemos ainda, num plano, digo, social, espiritual e também material. Então, irmã e irmão, não tenhamos medo de Jesus Cristo, mas nos mantenhamos firmes na fé. Não sejamos supersticiosos. E cuidado com lobos disfarçados em pele de ovelha. Muitos se alvoroçam, donos do conhecimento da verdade, da verdadeira tradição, do verdadeiro ensinamento, disso, daquilo, e na verdade tem outros interesses por trás, certo? Tem interesses, muitas vezes, até econômicos, ou muitas vezes para iludibriar mesmo, ou estão enganados. Porque pode ser que eles tenham até boa fé, acreditem naquilo lá, mas por falta de raciocínio, por falta de estudo, por falta de compreensão da história da igreja, falta de compreensão de uma boa e aprofundada teologia bíblica, teologia sistemática, teologia da igreja, a doutrina verdadeira da igreja. Porque eles se alvorocam dizendo que são verdadeiros, mas esquece que a doutrina ela continua avançando, crescendo, no sentido crescendo. A doutrina ela vai crescendo, ela não fica estática, parada, porque aí é protestantismo. É acreditar que a Bíblia disse e está dito, é o literalismo. E não é assim. A nossa igreja tem 2000 anos quase, ou seja, quase 20 séculos de história, e ela não é estática. A prova são os santos doutores da igreja, são aqueles chamados padres da igreja, são os grandes teólogos, e santos, são os concílios. Então a nossa igreja ela está sempre crescendo, sempre fiel a Jesus Cristo, sempre fiel ao Pai, sempre conduzida pelo Espírito Santo. Então deixemos-nos conduzir pela luz da transfiguração de Jesus, e transfigurados como devemos ser, busquemos cada vez mais amar e servir a Deus. Amém? Obrigado por sua companhia até aqui. Te convido novamente a compartilhar, a deixar seu like, a comentar, e você que ainda não é inscrito, se inscreva para que cheguemos um pouco mais longe a você e a outras pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, minha irmã, meu irmão, e até o nosso próximo encontro no próximo domingo e também todos os dias
no Minuto de Boa Nova. Até mais.